Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando a nossa quarta aula de Mecânica dos Fluidos, da nossa série Fácil e Descomplicada, Desmistificando a Mecânica dos Fluidos. Nessa aula a gente estará falando sobre a lei de Newton da viscosidade e viscosidade dinâmica ou absoluta, que é a mesma coisa. Bom, sou Michele Camargo, engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Itajubá. Sou formado desde 2005, né? Trabalho atualmente com vendas técnicas na área de vedação industrial, atendo empresas farmacêuticas, empresas químicas, empresas de modo geral em uma determinada região, na região de São Paulo. Contato engenharia e companhia 2016@gmail.com. Tem um canal no YouTube chamado Engenharia e Companhia, lá no Facebook, página e grupo Engenharia e Companhia também. Através da página a gente divulga, né, todas as curiosidades, informações, etc., relativo não só à área de engenharia propriamente dito, mas também que tem alguma relação, por isso companhia. E no grupo o objetivo é interação entre as pessoas, então você pode solicitar lá a entrada. Bom, nessa aula estaremos discutindo a lei de Newton da viscosidade e a viscosidade dinâmica ou absoluta. Viscosidade dinâmica ou viscosidade absoluta, estamos falando da mesma propriedade. Então, tanto faz. Tem alguns livros que usam o termo viscosidade dinâmica, outros livros utilizam o termo viscosidade absoluta. Antes de começar propriamente dito, vamos fazer uma revisão sobre o que a gente viu na última aula, na aula 3. A gente viu o chamado princípio da aderência. O que é o princípio da aderência? O princípio da aderência ele mostra que as moléculas, as partículas do fluido em contato com uma determinada superfície, elas se aderem, por isso o princípio da aderência, e passam a ter a velocidade daquela superfície. Daí que começou o nosso desenvolvimento teórico. Bom, a experiência das duas placas. Na experiência das duas placas, ela diz o seguinte: eu tenho uma placa inferior fixa e uma placa superior fixa, móvel, no caso, e entre essas placas eu tenho um determinado fluido. Ao se aplicar uma determinada força na placa superior que não está fixa, eu passo a ter um determinado movimento dessa placa. E daí que veio, que pode ver aí nas figuras B e C, que o fluido se deformou. E daí então vem o nosso conceito de fluido. Fluido é toda substância que se deforma continuamente após a aplicação de uma determinada força, por menor que ela seja. Então eu apliquei uma força, pode ser pequena, muito pequena, o fluido vai se deformar. Diferentemente do sólido, que quando eu aplico uma determinada força, se for pequena, esse sólido retorna para a posição dele original. Vamos então à tensão de cisalhamento, lei de Newton da viscosidade. Da experiência das duas placas, podemos obter outras importantes conclusões. Seja uma força F, força vetorial, veja que está com uma seta em cima, aplicada sobre uma superfície da área A, de azul aí. Essa mesma força ela pode ser decomposta entre uma força tangencial, no sentido tangencial à superfície, e uma força normal à superfície. Toda vez que você ouvir o termo força normal ou tensão normal, é uma força aplicada perpendicularmente àquela superfície. Bom, o que vem a ser tensão de cisalhamento? Tensão de cisalhamento é definido, é usado a força tau do grego, força letra grega. É definido, então, tensão de cisalhamento é igual a força tangencial dividido pela área. Veja que, se eu pegar a definição de pressão, pressão também é uma força dividida por uma área. Neste caso, qual é a diferença então de tensão e pressão? Bom, a principal diferença que a gente pode ressaltar é que tensão é um fenômeno que ocorre internamente ao corpo. Então vamos imaginar uma barra e eu aplico uma determinada força a essa barra. Então serão criadas forças internas que decorrentes dessa força aplicadas.
Já a pressão é atuação externa a um corpo. Então, se eu tenho, por exemplo, um reservatório e tenho essa mesma barra dentro de um reservatório com uma determinada pressão, essa pressão do líquido, por exemplo, dentro desse reservatório, vai ser aplicada na superfície dessa mesma barra que eu comentei de forma externa. Então, a tensão é algo interno e a pressão é algo externo. Bom, temos outro fato importante da experiência anterior das duas placas. A placa superior é acelerada pela aplicação da força Ft. Isso a gente já viu. A gente aplicou a força, a placa começou a se movimentar. Mas depois de um determinado instante, a velocidade V0 passa a ser constante. Ou seja, eu tenho velocidade zero da placa, apliquei a força, ela passa para acelerar, ou seja, eu aumento a minha velocidade e chega um determinado momento que essa velocidade fica constante. Mas, e a lei de Newton? A lei de Newton diz o seguinte, que força é igual a massa vezes aceleração. A massa da placa, ela é finita, o que quer dizer? Ela é diferente de zero. Então, para que eu tenha aceleração zero, obrigatoriamente a força tem que ser zero. Então, assim, para que essa equação seja resolvida, a força tem que ser zero, mas só que eu tenho a força Ft aplicado. Então, não tem como eu ter a resultante de força igual a zero somente com a força que eu estou vendo ali, né, com a força que eu apliquei. Bom, então para que você tenha velocidade constante, eu tenho que obrigatoriamente ter aceleração igual a zero. E para isso, a somatória das forças tem que ser igual a zero. Isso é o chamado equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? É o equilíbrio onde a minha velocidade, eu tenho um movimento, mas a minha velocidade não se altera. Isso é equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático é lá da estática, que a gente estuda, é onde o meu corpo está parado com relação ao referencial. Então, a partir do momento que eu tenho velocidade constante, eu não tenho aceleração, então eu tenho velocidade zero. Então, da onde vem a força que anula a força Ft? Eis a questão. Lembra do princípio da aderência? Bom, lá nas duas placas, que agora eu marquei de vermelho e azul, eu tenho a placa em vermelho fixada, ela está com velocidade zero. A placa que está marcada em azul, ela está com uma velocidade V0, que é adquirida depois de um tempo, ela vai ficar constante. Então eu tenho uma variação à medida que eu vou percorrendo a direção Y de B para A, eu tenho uma variação da minha velocidade de 0 até a velocidade V0. Ou seja, a minha velocidade vai mudando. Como ela vai mudando, eu tenho chamado aí diagrama de velocidades. Então essa semiparábola que a gente vê aí, ela é o símbolo, ou seja, está mostrando o tamanho da minha velocidade, o módulo da minha velocidade. Eu tenho então o chamado deslizamento entre camadas. Gera uma tensão de cisalhamento. Veja que se eu tenho velocidades diferentes, imagina que eu tenho uma corrida. Na região B, eu tenho a região onde eu tenho os carros mais lentos. Na região A, próximo à placa azul, eu tenho os veículos com a velocidade mais alta. O que vai acontecer? Eu vou ter veículos ultrapassando uns aos outros. À medida que eu vou saindo de B e vou me aproximando de A, eles vão se ultrapassando. O que acontece? Eu tenho então o chamado cisalhamento do fluido. Ou seja, ele como se ele estivesse se rasgando de fato. Então eu tenho a criação de tensões de cisalhamento em camadas no próprio fluido. Então a tensão de cisalhamento gerada por essa diferença de velocidade vezes a área eu tenho então uma força tangencial interna. Então eu tenho a força T lá em cima, externa, sendo aplicada à placa azul superior, mas em função
da diferença de velocidade é como se eu tivesse várias, até o formato aí, como se fosse várias tábuas, né, digamos assim, que vão como se tivesse várias tábuas se cortando. Então eu crio aí uma tensão de cisalhamento, só que eu não estou falando de um sólido, estou falando de um líquido. Eu defini agora há pouco que tensão de cisalhamento é força dividido por área. Se eu quero só saber a força, então é tensão vezes a área. Então o que acontece? A força tangencial externa aplicada na placa em azul se anula com as forças tangenciais, com as forças de cisalhamento criada nas várias camadas que eu tenho aqui no meu fluido. Então eu tenho o chamado equilíbrio dinâmico, por isso eu tenho uma velocidade constante. Assim, a parte de mecânica dos fluidos que eu vejo que é mais complicadinha, ou que gera mais dificuldade, é justamente compreender esses fenômenos. Mas se a gente fosse imaginar como se eu tivesse várias tábuas, uma em cima da outra, e cada uma numa velocidade, o que eu vou ter? Como se eu tivesse várias camadas dessa tábua se cortando. Então eu gero um atrito, uma espécie de atrito entre essas várias camadas na superfície da tábua. É o que acontece aqui nesse fenômeno. Bom, o que acontece? Newton verificou que em muitos fluidos, essa tensão de cisalhamento é proporcional ao chamado gradiente de velocidade. Toda vez que você ouvir falar gradiente de alguma coisa, quer dizer que eu tenho uma variação. Eu tenho vários tamanhos diferentes. Então, gradiente de velocidade, eu tenho uma velocidade maior, outra menor e assim por diante. No caso do exemplo anterior, a gente tem a velocidade zero até a velocidade v0. Ou seja, a variação da velocidade na direção y. Então, o que Newton identificou? À medida que eu avanço da placa inferior, que eu marquei lá em vermelho, e vou chegando à placa superior, eu vou tendo uma variação da velocidade, e essa variação é proporcional a essa variação de velocidades. Ou seja, a tensão de cisalhamento é proporcional à variação dessa velocidade. Não sei se vocês assistiram à minha segunda aula, onde eu fiz uma revisão sobre os principais conceitos de matemática. Não era o intuito de falar como resolver uma equação diferencial ou uma integral, mas sim trazer o conceito. O que quer dizer? Eu tenho aí na figura y mais dy. Tenho também v mais dv. O que vem a ser isso? É y mais um pouquinho a mais de y. É v mais um pouquinho a mais de v. Ou seja, eu estou pegando a variação infinitesimal da minha variável, no caso aí do exemplo y, e v de velocidade. Então, atenção, a lei de Newton da viscosidade é exatamente isso que está embaixo. Tal, que é a tensão de cisalhamento, ela é proporcional a dv dy, ou seja, a variação infinitesimal de v na direção y. Lembra que em cima é a variável que está mudando, embaixo é em qual direção, ou em relação a quem. Então, o v varia em função de y. Se eu fizer uma matemática aqui, eu vou ter que a tensão de cisalhamento dividido por dv dy é igual a uma constante. Ou seja, aqui a gente tem a lei de Newton da viscosidade, que o fluido, a tensão de cisalhamento do fluido é proporcional à variação da velocidade na direção considerada. Bom, aqui a gente tem uma classificação, o chamado fluidos newtonianos e os fluidos não newtonianos. Então, os fluidos que obedecem à lei da viscosidade de Newton, eles são chamados de fluidos newtonianos e são a maioria dos fluidos. Já os fluidos que não obedecem à lei, eles são chamados fluidos não newtonianos.
Existem vários. Por exemplo, o asfalto. O asfalto é um fluido, não é um sólido. Não sei se vocês já repararam, em locais que o asfalto não é bem colocado, ele vai criando uma espécie de uma borda. À medida que começa a passar os caminhões, os ônibus, os carros, etc., vai criando aquela borda, né? Fica aquela, como se fosse aquela questão escorrida. Por quê? O peso do veículo que passa ali vai esmagando e ele vai saindo pela beirada. Bom, aqui nessa tela a gente coloca uma ilustração. Então tem aí parece um bolinho de amido que quando você solta, né, ele se abre, fica parecendo um fluido bastante viscoso, mas ele não age como um fluido newtoniano. Veja que quando aplica uma força maior, mais rápida, ele acaba aparecendo, tendo um outro comportamento como se fosse de um sólido. Bom, a segunda parte da aula, viscosidade absoluta ou dinâmica. Então a constante de proporcionalidade da lei de Newton da viscosidade é a viscosidade dinâmica, ou um outro nome, a viscosidade absoluta. Então se falou de viscosidade dinâmica, falou de viscosidade absoluta, é a mesma coisa. Então a gente utiliza a letra grega μ. Qual que é a unidade no Sistema Internacional de Medida? É Newton vezes segundo por metro quadrado. É meio estranho, mas é assim mesmo. Se você fizer jogar as unidades, né, separar μ da equação e fizer o jogo de unidades, você vai chegar nessa conclusão. Então, a tensão de cisalhamento é igual à viscosidade μ vezes dv dy, ou seja, a variação infinitesimal da velocidade na direção y. Então a viscosidade é o que? É a propriedade que indica a maior ou menor dificuldade de um fluido escoar. Então quanto maior for a viscosidade, mais difícil é de escoar. Aqui também eu coloco uma ilustração. Então veja, esse líquido ele escorre mais fácil, esse já é mais grosso. Quando eu vou despejar, então você veja que eu estou despejando, parece água, álcool, alguma coisa parecida, não sei exatamente qual é o líquido. E aí eu tenho bem parecido com glicerina, não sei se é glicerina, mas é bem parecido. Então veja que ele é muito mais demorado o tempo para ele escoar. Ele é bem mais difícil, digamos assim, de escoar. Então quanto maior a viscosidade, mais difícil é de fazer o escoamento, mais energia você gasta para fazer a mesma coisa. Bom, a viscosidade ela tem um comportamento diferente em relação ao líquido e ao gás. Ela varia com a temperatura. Então, no líquido, ela é diretamente proporcional à força de atração entre as moléculas. Lembra que da aula anterior, lembra? Não sei se vocês assistiram, se não assistiram, eu convido a assistir. A força o líquido ele tem uma força de atração menor do que o sólido, mas maior do que o gás. Então a viscosidade está diretamente ligada com a força de atração. Então quanto maior a temperatura, com a temperatura ele dilata, então eu passo a ter uma viscosidade menor. O gás é diferente. O gás ele é diretamente proporcional à energia cinética das moléculas. Portanto, a viscosidade aumenta com o aumento da temperatura. Então eu até coloquei aqui o resuminho. Líquido aumenta a temperatura, a viscosidade cai. No gás, eu aumento a temperatura, a viscosidade aumenta também. Bom, qual que é a simplificação prática? Lembra que eu comentei, né, no início das minhas aulas que a ideia dessa aula de mecânica dos fluidos é justamente tentar trazer uma visão mais simplista da mecânica dos fluidos. É óbvio que em alguns casos não dá para ser tão simples, mas pelo menos se você conseguir entender o simples, depois para entender o complicado fica mais fácil, né? Então o que a gente pode fazer em termos de simplificação prática? A tensão de cisalhamento ela diz que é igual a viscosidade vezes dv dy. Veja que se eu fizer o perfil de velocidades, eu tenho a distância entre a placa inferior e a placa superior como se fosse a espessura ou a folga da área entre as placas. E eu tenho o dv dy aí marcado mais à direita. Bom, quando a distância epsilon for pequena, a gente pode considerar a variação de v com y como se fosse linear. Na verdade não é linear. Ela é curvilínea, é uma função de mais graus, né, de segundo grau, de terceiro, de quarto, vai depender.
Nesse caso aqui, a gente pode imaginar como se fosse uma variação linear. Então, ao invés de eu ter uma parábola, eu tenho ali uma reta inclinada, formando, portanto, um triângulo, aonde eu posso considerar dv como v e epsilon como dy. Então, dv dy pode ser, nesta simplificação prática, considerada como V0 dividido por epsilon. Então, a fórmula da tensão de cisalhamento ficaria tal igual a μ vezes V0 dividido por epsilon. Isso vale ou traz resultados confiáveis, mas eu sei que eu estou errando. Isso não é o certo, era lá na equação de cima a gente aplicar a integral, ponto. Eu vejo qual é a equação da curva e aplico a integral com as técnicas de integrais e resolvo o meu problema. Mas, se eu quero fazer uma conta aproximada e a distância for pequena relativamente, é claro que não daria para aplicar isso no exemplo da piscina. Eu pegar lá a piscina e de 1 metro, por exemplo, de profundidade e fazer, eu não vou ter erros muito grosseiros. Mas, agora aqui no caso de uma máquina, por exemplo, de um pistão, que vai ser o exemplo que a gente vai estar trabalhando na próxima aula, aí o resultado desta equação vai ser bem próximo do resultado. Eu tenho erros bem pequenos que pode ser usado como simplificação. Por que é importante a gente ter uma forma prática? Porque hoje em dia, a gente for projetar alguma coisa, dificilmente a gente vai calcular o negócio na unha, calcular o negócio no papel. A gente vai usar software. Os fabricantes hoje utilizam software. Então eu preciso ter uma ideia do que está acontecendo. Então essa é o princípio que a gente está adotando aqui. Bom, pessoal, a gente chegou ao final de mais uma aula. Eu utilizei aí, basicamente, o livro do Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos. Existem alguns exemplares que vêm como Fenômeno de Transportes, é o mesmo livro. Deixa aí, né, sugestões, se gostou, deixa um joinha, aplique nas propagandas para eu ganhar um dinheirinho aqui. E se não gostou também, deixa aí um recado, fala para mim o que você não gostou, para a gente poder tentar melhorar ao máximo aí as aulas. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima.